Ele só queria um dia comum para ensinar o filho a nadar. Mas a professora entrou e o ar sumiu do peito dele. O jeito dela com a criança revelou algo muito profundo, e um segredo antigo mudaria tudo entre eles dois. Capítulo 1. A manhã chegava devagar sobre Lisboa, trazendo consigo aquele calor abafado típico de julho, quando o verão parece apertar a cidade entre os seus dedos e não dar tréguas nem mesmo às 7 da manhã. Ricardo Santos já estava de pé há mais de 1 hora, a tomar o seu segundo café enquanto revia relatórios no portátil aberto sobre a mesa da cozinha. Tinha 42 anos, ombros largos de quem praticou desporto na juventude, mas abandonou tudo nos últimos tempos, cabelos escuros a começar a embranquecer nas têmporas, e um olhar que carregava uma espécie de cansaço permanente, como se dormir nunca fosse suficiente para descansar de verdade. A casa era ampla, moderna, com pé direito alto e janelas enormes que davam para o jardim bem cuidado por um jardineiro que vinha 2 vezes por semana. Tudo estava sempre impecável, organizado, quase assustadoramente limpo. Havia uma empregada doméstica que chegava às 7h30 e ficava até ao início da noite a cuidar de tudo com uma eficiência silenciosa. Ricardo mantinha aquela rotina a funcionar como uma máquina bem oleada, onde cada peça tinha o seu lugar e o seu horário. Era mais fácil assim, mais seguro, menos doloroso. No andar de cima ainda dormia o seu filho Miguel, um menino de 7 anos que herdara os olhos castanhos da mãe e uma sensibilidade que às vezes assustava Ricardo. Miguel era quieto demais, retraído demais, vivia no seu próprio mundo de desenhos e livros infantis, conversava pouco e sorria menos ainda. Ricardo sabia que tinha culpa nisso, sabia que o menino crescera rodeado de cuidados profissionais, mas carente daquilo que nenhum dinheiro comprava. Presença, afeto genuíno. Aquele tipo de atenção que não se divide com folhas de cálculo e reuniões intermináveis. Fazia 4 anos que Rita tinha partido. 4 anos desde que uma doença silenciosa e cruel lhe roubara a força, a alegria, a vida. Ricardo ainda se lembrava da última conversa que tiveram, quando ela lhe pediu que cuidasse bem de Miguel, que não o deixasse sozinho, que não se perdesse no trabalho como forma de fuga. Ele prometeu. Jurou que seria diferente. Mas não foi. Nos primeiros meses após a perda, Ricardo achou que trabalhar mais o ajudaria a não pensar, a não sentir. Mergulhou de cabeça na empresa de consultoria que fundara anos antes, aceitou projetos maiores, viajou mais, ficou até tarde no escritório, respondeu a e-mails de madrugada. Miguel ficou aos cuidados de amas carinhosas, mas temporárias. Nenhuma ficava tempo suficiente para criar laços de verdade, e o menino, que tinha apenas 3 anos quando perdeu a mãe, foi se fechando aos poucos como uma flor que deixa de receber sol. Ricardo fechou o portátil com um suspiro pesado. Era sábado, e ele tinha prometido a si mesmo que passaria o dia com Miguel. Nada de trabalho, nada de telemóvel a vibrar a cada 5 minutos. Só eles os dois. Mas quando subiu as escadas e empurrou devagar a porta do quarto do filho, encontrou o menino ainda enrolado no edredom, abraçado a um ursinho de peluche desbotado que fora um presente da mãe. Ricardo sentou-se na beira da cama e tocou de leve no ombro de Miguel. O menino mexeu-se, abriu os olhos lentamente e levou alguns segundos para focar o olhar no pai. Bom dia, campeão. Que tal acordar? Hoje vamos fazer algo especial. Miguel esfregou os olhos e bocejou. Algo especial? Pensei que poderíamos tomar o pequeno almoço juntos, ir ao parque. Talvez comer um açaí depois, o que achas? O menino deu um sorriso pequeno, tímido, como se não estivesse acostumado a ser o centro das atenções do pai. Pode ser. Enquanto Miguel se arrumava, Ricardo desceu novamente e encontrou Lourdes, a empregada, a organizar a cozinha. Bom dia, Lourdes. Hoje vou passar o dia com o Miguel, então pode ficar tranquila. Pode ir mais cedo se quiser. Ela sorriu, uma mulher de meia idade que trabalhava na casa há 2 anos e conhecia bem os silêncios daquela família. Que bom, senhor Ricardo. O menino precisa disso. Ele fica tão quietinho o tempo todo. Às vezes fico a pensar que ele carrega coisas demais para a idade dele. Ricardo sentiu.
Um aperto no peito, mas não disse nada. Apenas assentiu e voltou a sua atenção para o café que arrefecia na chávena. Eles saíram de casa por volta das 9h30. O trânsito estava tranquilo para os padrões de Lisboa, e Ricardo conduziu até ao Parque Florestal de Monsanto, um dos poucos lugares da cidade onde era possível respirar verde e esquecer por alguns instantes que se estava no meio de uma metrópole. Miguel olhava pela janela com aquele ar distante que Ricardo já conhecia bem. O menino não reclamava, não pedia nada, apenas existia ali calado como se tivesse aprendido desde cedo que não adiantava esperar muito da vida. Eles caminharam pelos trilhos, observaram alguns pássaros, sentaram-se num banco sob a sombra de uma árvore frondosa. Ricardo comprou um gelado para Miguel e ficou ali, a observar o filho a lamber o gelado com cuidado, a tentar não sujar as mãos. Havia uma fragilidade naquele gesto que o deixava inquieto. Miguel, posso perguntar-te uma coisa? O menino olhou para ele, surpreendido. O pai quase nunca fazia perguntas. Geralmente só dava instruções ou conversava sobre coisas práticas. Podes. Tu és feliz? Miguel piscou confuso. Parecia não entender bem a pergunta. Feliz? É. Sentes-te bem? Tens amigos na escola? Gostas de fazer alguma coisa? O menino baixou os olhos para o gelado a derreter. Não sei, pai. Acho que sim. Ricardo sentiu um nó formar-se na garganta. Aquela resposta incerta doía mais do que qualquer reclamação direta. Tens medo de alguma coisa? Miguel hesitou. Mordeu o lábio inferior, um hábito que tinha quando ficava nervoso. Tenho medo da água. Ricardo franziu a testa. Da água? É. De piscina, de rio, de mar. Eu não gosto de entrar na água. Dá-me muito medo. Desde quando? Desde sempre, acho. Não sei explicar. Bem, só sei que quando vejo água funda, fico com medo de me afundar e não conseguir subir. Ricardo ficou em silêncio, a processar aquilo. Ele nunca tinha notado. Nunca tinha prestado atenção suficiente para perceber que o filho carregava esse medo, e isso fê-lo sentir uma mistura de culpa e urgência. Precisava de fazer algo, precisava de mudar. Sabes uma coisa, Miguel? Acho que podemos resolver isso juntos. O que achas de ter aulas de natação? Miguel arregalou os olhos, assustado. Aulas de natação? Mas eu tenho medo, pai. Eu sei. Mas às vezes a gente precisa de enfrentar o medo para ele ir embora. E eu vou estar lá contigo, está bem? Não te vou deixar sozinho. Miguel ficou calado por um tempo, a olhar para o gelado que já tinha virado uma poça colorida no pauzinho. Prometes que vais estar lá? Eu prometo. Naquela mesma tarde, Ricardo começou a pesquisar escolas de natação na região. Queria algo próximo de casa, com profissionais bem avaliados, um ambiente acolhedor. Depois de ler diversas avaliações, encontrou um clube desportivo no bairro das Avenidas Novas, com ótima reputação e professores especializados em crianças. Ligou no mesmo dia e agendou uma aula experimental para a segunda-feira seguinte. Quando a segunda-feira chegou, Ricardo saiu do escritório mais cedo e passou em casa para ir buscar Miguel. O menino estava tenso, a segurar com firmeza a mochila com o fato de banho que Lourdes havia preparado. Ricardo tentou tranquilizá-lo durante todo o trajeto, a falar sobre como ia ser divertido, como ele se ia divertir, mas percebia que as palavras não alcançavam o menino da forma que gostaria. O clube era bonito, bem cuidado, com uma piscina semiolímpica coberta e aquecida. Havia algumas crianças a nadar quando chegaram, e o som das gargalhadas ecoava pelo espaço. Ricardo apresentou-se na recepção e foi orientado a esperar próximo à piscina, onde a professora responsável pela turma de iniciação viria buscá-los. Foi então que ele a viu. Ela surgiu do outro lado da piscina, a caminhar com passos firmes mas leves, o cabelo castanho preso num rabo de cavalo alto, a pele morena clara, os olhos verdes que pareciam brilhar mesmo à distância. Vestia um fato de banho desportivo azul marinho, coberto por uma t-shirt branca do clube, e havia nela uma serenidade natural que chamava a atenção sem esforço. Quando chegou perto, estendeu a mão para Ricardo com um sorriso sincero. Boa tarde.
O meu nome é Sofia Costa, sou professora de natação aqui no clube. Você deve ser o Ricardo, certo? Ele apertou a mão dela e sentiu um calor súbito subir pelo braço. Não era atração imediata, era algo diferente, mais subtil, como se a simples presença dela trouxesse uma sensação de segurança que ele não sentia há muito tempo. Isso mesmo. E este aqui é o Miguel, o meu filho. Sofia abaixou-se à altura de Miguel, a olhar diretamente nos olhos dele, com uma gentileza que parecia genuína. Olá, Miguel, tudo bem contigo? O menino acenou levemente com a cabeça, sem dizer nada. Estás nervoso? Miguel baixou os olhos e assentiu. Eu entendo. Muita gente fica nervosa quando entra na água pela primeira vez, ou quando tem medo dela. Mas sabes o que eu te vou contar? A água pode ser a tua melhor amiga. Ela segura-te, embala-te, deixa-te leve. Tu só precisas de aprender a confiar nela. E eu vou ensinar-te isso devagarinho, sem pressa. Podes confiar em mim. Miguel olhou para ela com uma curiosidade nova, como se nunca tivesse ouvido alguém falar assim. Depois olhou para o pai, que deu um aceno encorajador. Por fim, voltou os olhos para Sofia e assentiu de novo, desta vez com um pouco mais de firmeza. Durante toda a primeira aula, Ricardo ficou sentado numa cadeira ao lado da piscina, a observar. Sofia trabalhava com Miguel de uma forma que ele nunca tinha visto. Ela não apressava o menino, não forçava nada. Começou apenas a fazer com que ele colocasse os pés na água, depois se sentasse na borda com as pernas dentro, depois molhasse as mãos, o rosto, a cabeça. Cada passo era acompanhado de palavras suaves, de encorajamento, de pequenas vitórias celebradas como se fossem grandes conquistas. E Miguel, que Ricardo esperava ver em pânico, aos poucos foi relaxando. Não estava a sorrir ainda, mas também não estava rígido de medo. Havia algo na forma como Sofia o tocava, como segurava as suas mãos, como olhava para ele, que transmitia uma confiança que atravessava o medo. Ricardo percebeu que estava a suster a respiração quando Sofia pediu que Miguel se segurasse na borda e deixasse o corpo flutuar com o apoio dela. O menino hesitou, mas ela esperou sem pressa, sem pressão. E então, devagar, Miguel deixou-se levar. O corpo dele ficou na horizontal, sustentado pela água e pelas mãos firmes da professora. E pela primeira vez desde que tinham chegado, um sorriso pequeno, quase imperceptível, surgiu no rosto do menino. Ricardo sentiu algo mover-se dentro dele. Não sabia se era alívio, orgulho, gratidão ou uma mistura de tudo isso. Mas havia também outra coisa, algo que ele não esperava e que o deixou levemente desconfortável. Quando Sofia ergueu os olhos e o encontrou a observar, trocaram um olhar breve, mas que pareceu durar mais do que deveria. Ela sorriu de leve e Ricardo sentiu o peito apertar. No final da aula, Sofia saiu da piscina e veio até ele enquanto Miguel trocava de roupa no balneário. Ele saiu-se muito bem para a primeira vez. É um menino sensível, mas corajoso. Só precisa de tempo e paciência. Ricardo assentiu, sem saber bem o que dizer. Obrigado. Eu vi que você tem um jeito especial com ele. Não é qualquer um que consegue fazer o Miguel relaxar assim. Sofia sorriu de novo, mas desta vez havia algo diferente no olhar dela. Uma leveza misturada com uma sombra que Ricardo não soube identificar. Eu também tive medo de água quando era criança. Acho que isso me ajuda a entender o que ele sente. Ricardo ficou surpreendido. A sério? E como superou? Ela hesitou por um instante, como se estivesse a decidir o quanto revelar. Com tempo, e com alguém que teve paciência comigo. Por isso eu faço o que faço. Quero ser para outras pessoas o que alguém foi para mim. Havia uma sinceridade naquelas palavras que tocou Ricardo de uma forma que ele não conseguia explicar. Ele queria perguntar mais. Queria saber o que estava por trás daquela frase. Mas Miguel voltou do balneário naquele momento, ainda molhado, o cabelo despenteado, mas com uma expressão diferente no rosto. Não era felicidade, mas era algo próximo disso. Era esperança. Nas semanas seguintes, Ricardo fez questão de estar presente em todas as aulas. Mudou reuniões de horário, desmarcou compromissos,
Pediu à secretária para reorganizar a agenda. Pela primeira vez em anos, algo era mais importante do que o trabalho. E, estranhamente, isso não o deixava ansioso. Pelo contrário, trazia uma sensação de propósito que ele tinha esquecido. Miguel ia evoluindo. De aula em aula, o medo ia dando lugar a uma curiosidade tímida e depois a uma confiança crescente. Ele ainda não mergulhava sozinho, mas já conseguia boiar, já conseguia movimentar-se dentro da água com o apoio de Sofia, já conseguia até dar pequenas braçadas. E o mais importante, ele começava a sorrir de verdade, um sorriso largo e genuíno que Ricardo não via há tanto tempo que quase se tinha esquecido de como era. E enquanto Miguel progredia, Ricardo também mudava. Ele começou a reparar em pequenos detalhes, na forma como Sofia amarrava o cabelo antes de entrar na água, no tom suave de voz que ela usava com as crianças, na maneira como ela ria quando um aluno fazia uma piada inocente. Começou a notar que ela chegava sempre 15 minutos antes das aulas, para organizar o material, que ficava até mais tarde a conversar com pais preocupados, que nunca demonstrava cansaço ou impaciência, mesmo depois de horas dentro da piscina. E começou a notar também que, às vezes, quando achava que ninguém estava a olhar, Sofia ficava parada à beira da piscina, com um olhar distante, como se estivesse noutro lugar, noutro tempo. Havia uma tristeza escondida ali, algo que ela não deixava transparecer quando estava a trabalhar, mas que escapava nos momentos de descuido. Um dia, após uma aula particularmente boa, em que Miguel conseguiu nadar alguns metros sozinho com a ajuda de uma prancha, Ricardo esperou que o menino fosse ao balneário e aproximou-se de Sofia. Obrigado pelo trabalho que está a fazer com ele. Eu não sei o que dizer além disso. Está a devolver algo ao meu filho que eu achei que ele tinha perdido para sempre. Sofia olhou para ele, e havia algo diferente naquele olhar, uma intensidade que não estava lá antes. Ele é um menino especial, Ricardo, e está apenas a começar a descobrir a própria força. Mas posso dizer-lhe uma coisa? Não é só ele que está a mudar. Você também está. Ricardo piscou, surpreendido. Como assim? Você está presente. Isso faz toda a diferença. Uma criança percebe quando os pais estão de verdade ali, não só de corpo, mas de alma. E o Miguel percebe. Ele olha para si à procura de aprovação depois de cada movimento. Ele quer que veja o quanto ele está a tentar. Aquelas palavras acertaram Ricardo como um soco no estômago. Ele nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha percebido que a sua presença física não era suficiente, que Miguel precisava de sentir que o pai estava ali de verdade, presente, atento, conectado. Eu fui um péssimo pai nos últimos anos, não fui? Sofia abanou a cabeça. Você foi um pai que estava a tentar sobreviver da forma que podia. Isso não o faz péssimo. Falo humano. O importante é que agora está aqui. E isso é o que conta. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas a olharem um para o outro. Ricardo sentiu uma vontade estranha de lhe contar tudo, de falar sobre Rita, sobre a dor, sobre os anos de solidão disfarçada de trabalho. Mas Miguel voltou naquele instante a interromper o momento. Pai, eu consegui nadar um bocadinho sozinho hoje. Viste? Ricardo abaixou-se e abraçou o filho com uma força que surpreendeu a ambos. Vi, sim, campeão. Foste incrível. E enquanto abraçava Miguel, Ricardo ergueu os olhos e encontrou o olhar de Sofia. Havia algo ali que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que já começava a formar-se, silencioso e inevitável, como uma maré que sobe aos poucos e não pode ser contida. Capítulo 2. As semanas passaram como um filme em câmara lenta, onde cada cena parecia carregar mais significado do que deveria. Ricardo continuava a levar Miguel às aulas de natação 2 vezes por semana, sempre a chegar com antecedência, sempre a ficar até ao final, sempre a trocar aqueles olhares breves com Sofia, que duravam apenas segundos, mas ecoavam por horas depois. Miguel estava irreconhecível, não apenas na água, onde agora nadava pequenas distâncias sem prancha e mergulhava sem medo, mas também em casa. Ele falava mais, ria mais,
Parecia ter encontrado uma centelha de alegria que Ricardo pensava estar apagada para sempre. E o mais curioso era que o menino se tinha apegado a Sofia de uma forma que surpreendeu o pai. Ele perguntava por ela durante a semana, desenhava figuras de pessoas a nadar que claramente representavam as aulas, e mais de uma vez comentou que gostaria que a professora viesse jantar à casa. Ricardo sempre desviava do assunto com delicadeza, mas sentia um aperto no peito cada vez que Miguel mencionava Sofia. Não era apenas porque o filho estava a criar laços com ela, era porque ele próprio estava a sentir algo que não sabia nomear. Toda a vez que havia, uma mistura de tranquilidade e inquietação tomava conta dele. Ela tinha uma forma de olhar para as coisas que o fazia querer ser uma pessoa melhor, mais presente, mais verdadeira. Era uma quinta-feira chuvosa de fevereiro, quando tudo começou a mudar de forma mais concreta. Ricardo tinha chegado ao clube mais cedo que o normal, porque uma reunião tinha sido cancelada à última da hora. Encontrou Sofia sozinha na área da piscina, a organizar materiais de flutuação e a ajustar as raias. Ela vestia um conjunto de fato de treino sobre o fato de banho e tinha o cabelo solto, o que era raro. Parecia cansada. Olá. Cheguei cedo demais. Sofia virou a cabeça e sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos como de costume. Não, está tudo bem. A aula do Miguel começa daqui a meia hora mesmo. Estava só a adiantar algumas coisas. Ricardo hesitou, mas algo na expressão dela fê-lo perguntar. Você está bem? Sofia parou o que estava a fazer e olhou para ele com uma sinceridade desarmante. Só um dia difícil, nada demais. Quer conversar sobre isso? Ela riu baixo, um riso sem alegria. Não quero tomar o seu tempo com coisas pessoais. Sofia, você tem dado tanto ao meu filho, ao ponto de ele se estar a transformar numa criança diferente. Acho que o mínimo que posso fazer é oferecer um ouvido se precisar. Ela encarou-o por um longo momento, como se estivesse a avaliar se podia confiar nele. Então, com um suspiro, sentou-se na beira da piscina e fez um gesto para que ele se sentasse ao lado. Hoje faz 10 anos que perdi o meu pai. Ele foi-se de repente, sem aviso, sem despedida. E todos os anos, nesta época, sinto-me assim, meio perdida. Sei que já passou tanto tempo, mas há datas que não nos deixam esquecer, sabe? Ricardo sentiu o peito apertar. Conhecia bem aquela dor. Eu sei exatamente como é. Minha esposa faleceu há 4 anos, e há dias em que parece que foi ontem. Sofia olhou para ele surpreendida. Eu não sabia. Lamento muito. É por isso que eu estava tão distante do Miguel. Achei que mergulhar no trabalho ia fazer a dor passar, mas só me fez perder tempo precioso com o meu filho. Foi só quando vi o medo dele da água que percebi que estava a falhar como pai. Você não estava a falhar. Estava a sobreviver. E agora está a fazer diferente. Isso é o que importa. Eles ficaram ali, sentados lado a lado, num silêncio confortável. Não precisavam de dizer nada. Apenas partilhavam o peso de perdas antigas e a esperança de dias melhores. Sabe, eu também tinha medo de água quando era criança. Ricardo falou de repente. Sofia virou o rosto para ele, curiosa. Ah, sério? É. A minha mãe pôs-me em aulas de natação quando eu tinha 8 anos, porque quase me afoguei numa cascata durante um passeio de família. Levei meses para conseguir entrar na piscina sem tremer. E o que o ajudou a superar? O meu professor. Ele não me forçou a nada, só ficava ali, ao meu lado, à espera que eu estivesse pronto. E um dia simplesmente estava. Entrei na água e percebi que o medo tinha ido embora. Por isso eu confiei em si para ensinar o Miguel. Vi naquela primeira aula que tinha a mesma paciência que o meu professor teve comigo. Sofia sorriu e desta vez o sorriso alcançou os olhos. Obrigada por confiar em mim. Antes que Ricardo pudesse responder, ouviram a voz de Miguel a chamar do outro lado da piscina. O menino tinha chegado com Lourdes, que o trouxera de casa. Ele acenou animado ao ver o pai e correu até eles. Pai, Sofia, olha o que eu trouxe. Miguel abriu a mochila e tirou um desenho colorido. Era uma figura de um menino a nadar, com um sol enorme no céu e 2 adultos a observar da beira da piscina. Um deles claramente era Ricardo, alto e de cabelos escuros.
A outra era uma mulher de cabelos castanhos e sorriso largo. Sofia. Ricardo sentiu um aperto no peito ao perceber o que o filho estava a tentar comunicar através daquele desenho. Está lindo, Miguel. Desenhas muito bem. É para ti, Sofia, para agradecer por me ensinares a nadar. Sofia pegou no desenho com cuidado, como se fosse algo precioso, e os seus olhos ficaram marejados. Obrigada, Miguel. Vou guardar este desenho para sempre. É o presente mais bonito que já recebi. Miguel sorriu de orelha a orelha e correu para o balneário para trocar de roupa. Ricardo e Sofia ficaram ali a olhar para o desenho. Ele gosta muito de si. Eu também gosto muito dele. É uma criança especial. Ele quer que vá jantar à casa. Já pediu isso umas 3 vezes esta semana. Sofia riu, mas havia uma hesitação no riso. E você? O que acha disso? Ricardo engoliu, em seco. Sabia que se convidasse Sofia para jantar, estaria a dar um passo do qual não poderia mais voltar atrás. Mas ao mesmo tempo, queria dar esse passo. Queria conhecê-la melhor. Queria que ela fizesse parte da vida deles de uma forma que fosse além das aulas de natação. Acho que seria ótimo. Se você quiser, claro, sem pressão. Sofia olhou-o nos olhos e havia algo diferente ali. Uma abertura, uma vulnerabilidade. Eu adoraria. Marcaram para o sábado seguinte. Ricardo passaria para ir buscar no final da tarde e jantariam em casa, algo simples e descontraído. Miguel ficou tão empolgado com a notícia que não parou de falar sobre isso durante os dias que antecederam o jantar. Ricardo tentava manter a calma, mas por dentro estava mais nervoso do que gostaria de admitir. Na sexta-feira à noite, ele ligou para um restaurante italiano que entregava em domicílio e encomendou lasanha, saladas e uma tarte de limão para a sobremesa. Não queria parecer que estava a tentar impressionar Sofia com uma produção exagerada, mas também não queria que o jantar fosse muito informal. Precisava de encontrar um equilíbrio. No sábado acordou mais cedo que o normal e passou a manhã a ajudar Lourdes a arrumar a casa. Ela olhava-o com um sorriso divertido, claramente a perceber que aquilo era mais do que um simples jantar. O senhor está nervoso, senhor Ricardo? Eu? Não. Por que estaria? Porque o senhor já trocou a toalha da mesa 3 vezes e pediu para eu polir a mesma peça de louça 2 vezes. Ricardo riu, constrangido. Está bem. Talvez eu esteja um pouco nervoso. Ela é especial, não é? É. E não é só por causa do Miguel. Ela é diferente. Lourdes deu uma palmadinha no ombro dele. Então aproveite a noite. Dona Rita ia querer que o senhor fosse feliz de novo. Ricardo sentiu os olhos arderem, mas apenas assentiu e voltou a arrumar a sala. Quando chegou a hora de ir buscar Sofia, Ricardo estava a transpirar frio. Ele conduziu até ao endereço que ela tinha passado, um prédio simples, mas bem cuidado no bairro de Campo de Ourique. Ela desceu poucos minutos depois, a usar um vestido leve de cor azul claro, o cabelo solto a cair sobre os ombros e um sorriso tímido no rosto. Ricardo saiu do carro para lhe abrir a porta, e quando os seus olhares se encontraram, ambos sentiram aquela mesma eletricidade silenciosa que vinha a crescer entre eles. Está linda. Obrigada. Você também está bem. Eles riram, um riso nervoso que quebrou um pouco a tensão. O trajeto até casa foi preenchido por uma conversa leve sobre o trânsito, sobre o calor de Lisboa no verão, sobre como a cidade tinha mudado nos últimos anos. Mas por baixo das palavras triviais, havia uma corrente de expectativa, de algo que estava prestes a começar. Quando chegaram, Miguel já estava à espera na porta, a vestir a sua melhor camisa e com o cabelo penteado para o lado de um jeito que fez Ricardo rir internamente. O menino estava a levar aquilo muito a sério. Sofia, que bom que vieste. Olá, Miguel. Obrigada pelo convite. Trouxe um presente para ti. Ela tirou da mala um livro infantil ilustrado sobre um menino que aprendia a nadar e superava os seus medos. Miguel pegou no livro com os olhos a brilhar e abraçou Sofia com uma força que surpreendeu a todos. O jantar foi melhor do que Ricardo poderia ter imaginado. Miguel falava sem parar, a contar histórias da escola, a mostrar os seus brinquedos, a fazer
perguntas a Sofia sobre tudo. Ela respondia com paciência e interesse genuíno, rindo das piadas do menino e elogiando os seus desenhos. Ricardo ficava ali, a observar a cena, e sentia o coração aquecer de um jeito que não sentia há anos. Em determinado momento, Miguel levantou-se da mesa e foi buscar algo ao quarto. Ricardo e Sofia ficaram sozinhos na sala. Obrigado por ter vindo. Isto significa muito para o Miguel. E para mim também. Eu é que agradeço o convite. Não costumo fazer isto, sabe? Cruzar a linha entre o profissional e o pessoal. Mas convosco parece natural. Por que é que não costuma fazer isso? Sofia hesitou a brincar com o guardanapo entre os dedos. Porque já me magoei no passado por confiar rápido demais. Aprendi a manter distância, a não me envolver além do necessário. Mas convosco, sinto que é diferente. Sinto que posso confiar. Pode. Eu prometo. Eles olharam um para o outro por um longo momento, e Ricardo sentiu vontade de estender a mão e tocar na dela, mas conteve-se. Não queria apressar nada. Miguel voltou com mais desenhos e álbuns de fotos, e o resto da noite passou numa névoa de gargalhadas e histórias. Quando já era tarde e Sofia disse que precisava de ir, Miguel abraçou-a novamente e perguntou se ela podia voltar outro dia. Ela prometeu que sim, e Ricardo viu lágrimas discretas nos olhos dela quando se despediram. No carro, a caminho de a deixar em casa, Sofia estava mais quieta. Ricardo respeitou o silêncio por alguns minutos, mas então decidiu perguntar. Está tudo bem? Estou. É só que há tanto tempo que não me sinto parte de uma família, sabe? Hoje foi especial. Muito especial. É sempre bem-vinda. O Miguel adora-a. E eu também gosto muito de a ter por perto. Sofia olhou para ele e havia algo nos olhos dela que fez o coração de Ricardo acelerar. Eu também gosto de estar convosco. Mais do que deveria, talvez. Por que é que acha que não deveria? Porque tenho medo. Medo de me magoar, de vos magoar, de estragar algo que está a começar a ficar bom. Ricardo estacionou o carro em frente ao prédio dela e desligou o motor. Virou-se para a encarar. Sofia, eu não tenho todas as respostas. Não sei o que vai acontecer daqui para a frente, mas sei que você trouxe algo de volta para a minha vida e para a vida do Miguel que eu achei que tínhamos perdido para sempre. E não quero deixar isso escapar por medo do que pode dar errado. Prefiro tentar e ver onde isto nos leva. Ela ficou em silêncio, os olhos fixos nos dele, e então, sem pensar muito, inclinou-se levemente para a frente. Ricardo fez o mesmo, e os seus lábios encontraram-se num beijo suave, hesitante, cheio de promessas não ditas. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Isto foi inesperado. Foi, mas foi bom. Ela sorriu, um sorriso verdadeiro que lhe iluminou o rosto. Foi. Sim. Eles despediram-se com outro beijo rápido, e Ricardo esperou até que ela entrasse no prédio antes de partir. Enquanto conduzia de volta para casa, sentia-se mais leve, mais vivo do que se sentia há anos, mas a paz daquela noite não duraria muito tempo. Na segunda-feira seguinte, quando chegou ao clube para a aula de Miguel, percebeu algo estranho no ar. Sofia estava mais séria que o normal e algumas das outras professoras olhavam para ela de um jeito diferente, com uma curiosidade maliciosa que ele não conseguia decifrar. Depois da aula, quando Miguel foi ao balneário, Ricardo aproximou-se de Sofia. Aconteceu alguma coisa? Ela suspirou e ele viu que havia preocupação nos seus olhos. Algumas pessoas começaram a comentar sobre nós, sobre o jantar, sobre o facto de eu estar a ficar muito próxima de si e do Miguel. Nada sério ainda, mas é o tipo de coisa que se pode tornar um problema. Ricardo sentiu a raiva subir pelo peito. Que tipo de comentário? Que estou a envolver-me com um pai de um aluno, que estou a cruzar limites profissionais. Coisas assim. Mas isso é ridículo. Não estamos a fazer nada de errado. Eu sei. Mas as pessoas gostam de falar, e isso pode afetar o meu trabalho aqui. Ricardo segurou a mão dela, um gesto discreto, mas firme. Nós vamos resolver isto. Juntos. Sofia apertou a mão dele de volta, e naquele gesto simples, selaram um compromisso que ia além das palavras. Não importava o que os outros dissessem.
Eles iam enfrentar isso lado a lado, mas conforme os dias passavam, os comentários só aumentavam. Ricardo começou a notar olhares estranhos quando chegava ao clube, cochichos que paravam assim que ele se aproximava. E Sofia, sempre tão confiante e serena, começava a parecer cansada, preocupada. Ela mencionou que a coordenadora do clube a tinha chamado para uma conversa, a questionar sobre a sua conduta profissional e a lembrar que o regulamento interno não aprovava relacionamentos entre professores e pais de alunos. Ricardo sentiu-se impotente. Não queria que Sofia perdesse o emprego por causa dele, mas também não queria abrir mão do que estavam a construir juntos. Era uma situação sem saída aparente e a tensão começava a pesar sobre ambos. Numa tarde chuvosa de março, Ricardo estava no escritório quando recebeu uma chamada inesperada. Era Patrícia, uma antiga conhecida que tinha sido próxima dele e de Rita anos atrás, mas que se afastou depois da perda. Ela marcou um café, disse que queria conversar sobre algo importante. Eles encontraram-se numa cafetaria no centro da cidade. Patrícia estava bem arranjada, como sempre, e cumprimentou Ricardo com um abraço exagerado. «Ricardo, que bom ver-te. Estás com um ótimo aspecto. Deve ser coisa boa, não é?» Ele franziu a testa, desconfiado. «Estou bem, sim. E tu?» «Ótima. Mas olha, vim aqui porque fiquei a saber que estás a sair com alguém. A professora de natação do Miguel, não é?» Ricardo sentiu o estômago revirar. Como é que ela sabia disso? E se estiver? Patrícia deu um sorriso condescendente. «Olha, eu não estou a julgar. Mas já paraste para pensar que ela pode estar interessada noutras coisas além de ti? Digo, és um empresário bem-sucedido, tens uma casa linda, podes oferecer estabilidade. Não seria a primeira vez que alguém se aproveita de uma situação assim». Ricardo sentiu a raiva ferver. «A Sofia não é assim. Tu não a conheces». «Não, não conheço. Mas conheço a vida. E sei que as pessoas fazem coisas estranhas por segurança financeira. Só estou a alertar-te como amiga. Tu nem és minha amiga, Patrícia. E não tens o direito de falar assim de alguém que nem conheces». Ele levantou-se e saiu sem olhar para trás, deixando o café intocado sobre a mesa. Mas as palavras dela ficaram a ecoar na cabeça dele durante todo o trajeto de volta para casa. E por mais que tentasse ignorar, uma semente de dúvida começava a germinar na sua mente. Seria possível que Sofia estivesse interessada em algo além dele? Seria possível que ele estivesse a ser ingênuo? Naquela noite, quando Sofia lhe ligou, Ricardo estava mais distante que o normal. Ela percebeu na hora. Aconteceu alguma coisa? Nada. Só um dia cansativo. Ricardo, eu conheço-o bem o suficiente para saber quando algo está errado. O que foi? Ele suspirou, dividido entre o desejo de falar e o medo de a magoar. Alguém me disse hoje que talvez você estivesse interessada em mim por causa de estabilidade financeira. Eu sei que é tolice, mas... Sofia ficou em silêncio do outro lado da linha e Ricardo sentiu o coração afundar. Ricardo, se você realmente acha isso, então talvez a gente precise de repensar o que está a acontecer entre nós. Porque se não confia em mim, não há nada que eu possa fazer para mudar isso. Sofia, eu não disse que acredito nisso. Só estou a contar-lhe o que ouvi. Mas teve dúvida. E isso já diz muito. Antes que ele pudesse responder, ela desligou. Ricardo ficou ali, a segurar o telemóvel, a sentir que tinha acabado de cometer um erro terrível. Capítulo 3. Ricardo passou a noite inteira sem dormir, a revirar-se na cama, a pegar no telemóvel para mandar uma mensagem e a desistir, a tentar encontrar as palavras certas que poderiam consertar o estrago que tinha feito. Mas toda vez que começava a digitar algo, parecia insuficiente. Como explicar que a dúvida não vinha dele, mas de um medo antigo de ser enganado, de abrir o coração e descobrir que estava sozinho novamente? Na manhã seguinte, Miguel desceu para o pequeno almoço com uma expressão preocupada. Ele olhou para o pai que estava a mexer distraidamente no telemóvel e perguntou com a voz baixa: «Pai, zangaste-te com a Sofia?» Ricardo levantou os olhos, surpreendido. «Por que é que achas isso?» «Porque estás com a mesma cara de quando ficas chateado com alguma coisa no trabalho. E ontem não sorriste nem uma vez depois de falares com ela ao...»
Telemóvel. Ricardo sentiu o peito apertar. Quando é que o seu filho se tinha tornado tão perceptivo? Tivemos um desentendimento, mas vai ficar tudo bem. Gostas dela, não é, pai? A pergunta apanhou Ricardo desprevenido. Ele olhou para o filho, que o encarava com aqueles olhos castanhos cheios de esperança, e não conseguiu mentir. Gosto. Gosto muito. Então pede desculpa. A professora de educação moral da escola diz sempre que quando a gente magoa alguém, tem de pedir desculpa de verdade. Ricardo sorriu, ainda que com tristeza. O seu filho de 7 anos tinha mais sabedoria emocional do que ele. Tens razão, campeão. Vou consertar isto. Depois de deixar Miguel na escola, Ricardo foi direto para o clube. Chegou bem antes do horário da aula, na esperança de encontrar Sofia sozinha. Ela estava na área administrativa, a conversar com a coordenadora, e quando viu Ricardo, o seu rosto fechou-se. Ela despediu-se da coordenadora e caminhou em direção à piscina, claramente a tentar evitá-lo. Mas Ricardo foi atrás. Sofia, por favor, preciso de falar consigo. Ela parou, mas não se virou. Não há nada para falar, Ricardo. Ah, sim. Eu estraguei tudo ontem e preciso que me ouça. Ela finalmente virou-se e ele viu que havia tristeza nos seus olhos, mas também uma firmeza que ele nem esperava. Você duvida de mim. E se duvida, não há como construirmos nada juntos. Eu não duvido de si. Duvido da minha capacidade de julgar as coisas corretamente. Passei os últimos 4 anos a afastar-me de tudo e de todos, Sofia. Esqueci-me de como é confiar em alguém, de como é abrir o coração sem medo de ser magoado. Quando a Patrícia lançou aquela dúvida na minha cabeça, não foi assim que eu questionei, fui eu mesmo. Questionei se era capaz de ver as coisas com clareza, se não estava a ser ingênuo por querer acreditar que algo bom podia acontecer na minha vida de novo. Sofia ficou em silêncio, a processar as palavras dele. Ricardo, eu entendo que tenha medo. Eu também tenho. Mas se vamos tentar isto, precisa de ser com confiança. Não posso ficar a defender-me toda vez que alguém falar mal de mim ou questionar as minhas intenções. Isso vai desgastar-me e vai desgastá-lo a si também. Eu sei, e tem razão. Prometo que não vou deixar mais ninguém plantar dúvidas sobre si, sobre nós. Ela encarou-o por um longo momento e então suspirou, a tensão a sair dos ombros. Está bem, mas só porque gosto de si. E do Miguel. Vocês os dois conseguiram entrar no meu coração de um jeito que eu não esperava. Ricardo deu um passo à frente e segurou as mãos dela. Podemos tentar de novo, devagar, sem pressa, mas juntos? Sofia apertou as mãos dele de volta. Podemos. Eles ficaram ali, de mãos dadas, até ouvirem vozes a aproximarem-se. Soltaram-se rapidamente, mas o olhar que trocaram dizia tudo. Ainda havia esperança. Nas semanas seguintes, Ricardo e Sofia tentaram ser mais discretos. Não se encontravam no clube além das aulas de Miguel, e quando saíam juntos, escolhiam lugares mais afastados, onde as hipóteses de encontrar alguém conhecido eram menores. Mas esconder o que sentiam um pelo outro era cada vez mais difícil. Havia uma química entre eles que era palpável, e Miguel, sempre observador, percebia tudo. Num fim de semana de abril, Ricardo convidou Sofia e Miguel para um passeio em Sintra. Era um lugar lindo, cheio de arte, natureza e espaços amplos, onde poderiam respirar longe dos olhares curiosos da cidade. Miguel ficou empolgado com a ideia, e Sofia aceitou com um sorriso tímido. O dia estava perfeito, com um céu azul sem nuvens e uma brisa suave que amenizava o calor. Eles caminharam pelos jardins, a admirar as esculturas e os palácios, e Miguel corria à frente, a explorar cada canto com a energia típica de uma criança. Ricardo e Sofia caminhavam lado a lado, às vezes deixando que as suas mãos se tocassem discretamente, às vezes apenas a olharem um para o outro de soslaio e a sorrirem. Em determinado momento, pararam para descansar próximo a um lago. Miguel estava distraído a alimentar os peixes, e Ricardo aproveitou a oportunidade para conversar com Sofia em particular. Obrigado por ter vindo. Isto significa muito. Eu é que agradeço o convite. Fazia tempo que não me sentia tão leve. Sofia,
Quero contar-lhe uma coisa. Sobre a Rita. Ela olhou para ele, atenta. Pode falar. Eu amei-a muito. Ela foi a minha companheira, a minha melhor amiga, a mãe do meu filho. Quando ela se foi, uma parte de mim morreu junto. E eu achei que nunca mais ia conseguir sentir isto de novo, sabe? Aquela vontade de acordar cedo só para ver alguém, aquela sensação de que o dia é melhor, quando a pessoa está por perto. Mas você está a fazer-me sentir tudo isso de novo. E preciso que saiba que isto não diminui o que eu senti pela Rita. É diferente, mas é real. Sofia tinha lágrimas nos olhos. Ricardo, eu nunca vou tentar competir com a memória dela. Ela foi importante para si, e isso faz parte de quem você é. Eu só quero fazer parte do seu presente, do seu futuro. Se me deixar, eu quero. Mais do que qualquer coisa. Eles beijaram-se ali, à beira do lago, enquanto Miguel estava distraído. Foi um beijo suave, cheio de ternura e promessas. E quando se separaram, ambos estavam a sorrir. O resto do dia passou numa bolha de felicidade. Almoçaram num restaurante local, tiraram fotos, riram de piadas tolas, e Miguel comentou mais de uma vez que aquele era o melhor dia da vida dele. No caminho de volta para Lisboa, o menino dormiu no banco de trás e Ricardo e Sofia conversaram baixinho sobre planos futuros, sobre sonhos, sobre como era estranho e maravilhoso encontrar alguém quando menos se esperava. Mas a realidade esperava-os de volta na cidade. Na segunda-feira seguinte, quando Ricardo chegou ao clube para a aula de Miguel, notou que Sofia estava visivelmente abalada. Ela conduziu a aula como sempre, profissional e atenciosa, mas os seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Assim que a aula terminou e Miguel foi ao balneário, Ricardo aproximou-se dela. O que aconteceu? Sofia olhou ao redor a certificar-se de que ninguém estava a ouvir e então sussurrou. A coordenadora chamou-me de novo. Disse que recebeu reclamações de alguns pais sobre o meu comportamento consigo e com o Miguel. Disse que estou a ser muito próxima, que isso está a causar desconforto para outras famílias. E deu-me um ultimato. Ou mantenho distância profissional, ou vão ter de me despedir. Ricardo sentiu a raiva explodir dentro dele. Isso é absurdo. Quem fez essa reclamação? Ela não quis dizer. Mas, pelo jeito, a Patrícia tem amigas aqui no clube. Ricardo cerrou os punhos. Deveria ter imaginado que Patrícia não deixaria as coisas por isso mesmo. Eu vou resolver isto. Vou falar com a coordenadora. Vou esclarecer tudo. Não, Ricardo. Isso só vai piorar. Se envolver, vão dizer que estou a usá-lo para manter o meu emprego. Vão distorcer tudo. Então o que fazemos? Sofia respirou fundo, a tentar segurar as lágrimas. Eu acho que preciso de sair do clube. É a única forma de proteger a minha reputação e a sua também. Não. Não pode sair por causa disso. Você ama trabalhar aqui e as crianças adoram-na. Ricardo, não há outra saída. Se eu ficar, vão continuar a falar. E uma hora isto vai afetar o Miguel também. Não quero que ele sofra por minha causa. Ricardo sentiu o desespero tomar conta. Não era justo. Eles não estavam a fazer nada de errado. Mas as fofocas e os julgamentos estavam a destruir algo precioso que mal tinha começado. Deixa-me pensar em alguma coisa. Por favor, não tomes nenhuma decisão ainda. Sofia assentiu, mas ele via que ela já tinha tomado a sua decisão. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir de novo. Ficou deitado no escuro, a pensar em todas as opções, em todas as possíveis saídas. E então, de repente, teve uma ideia. Era arriscada, mas talvez fosse a única forma de resolver a situação. No dia seguinte, Ricardo pediu uma reunião com a coordenadora do clube. Ela recebeu-o com um sorriso profissional, mas havia uma rigidez na sua postura que deixava claro que aquela conversa não seria fácil. Senhor Ricardo, em que posso ajudá-lo? Eu gostaria de conversar sobre as reclamações que foram feitas sobre a professora Sofia. A coordenadora suspirou. Senhor Ricardo, entendo que tenha apreço pela professora Sofia, mas precisa de entender que temos regras aqui. Relacionamentos entre professores e pais de alunos não são permitidos porque podem gerar conflitos de interesse e desconforto para outras famílias.
Com todo o respeito, eu não vejo como o que está a acontecer entre mim e a Sofia pode gerar desconforto para outras famílias. Nós não fazemos nada de inadequado no clube. Somos discretos e, acima de tudo, somos adultos capazes de tomar as nossas próprias decisões. Entendo o seu ponto, mas as regras existem por um motivo. E essas regras aplicam-se apenas quando alguém reclama. Porque tenho a certeza de que existem outros casos aqui no clube onde professores e pais se tornaram amigos ou até mais do que isso, e ninguém fez reclamações. A diferença é que, no nosso caso, alguém decidiu tornar isto um problema. A coordenadora ficou em silêncio, claramente desconfortável. Senhor Ricardo, não posso discutir casos específicos consigo. Não estou a pedir para discutir casos específicos. Estou apenas a pedir que tratem a Sofia com justiça. Ela é uma excelente profissional, dedicada, querida pelas crianças e pelos pais. Ela nem merece perder o emprego por causa de fofocas. Vou levar a sua opinião em consideração. Mas, por agora, a orientação permanece. A professora Sofia deve manter distância profissional. Ricardo saiu da reunião frustrado. Sabia que não tinha conseguido mudar nada e agora sentia-se mais impotente do que nunca. Quando contou a Sofia sobre a reunião, ela apenas abanou a cabeça com tristeza. Eu já sabia que não ia adiantar, mas obrigada por tentar. Sofia, não vou desistir de si, de nós. Ela sorriu, mas era um sorriso triste. Eu sei, mas às vezes a vida não dá opções, Ricardo. Às vezes a gente só precisa de aceitar as coisas como são e seguir em frente. Nas semanas seguintes, a tensão no clube só aumentou. Sofia continuava a dar aulas a Miguel, mas a coordenadora e algumas outras professoras observavam-na com atenção redobrada, à procura de qualquer deslize que pudesse justificar uma demissão. Ricardo e Sofia mal conversavam durante as aulas, a manter tudo estritamente profissional, mas isso estava a desgastar ambos. Miguel, sempre sensível, percebia que algo estava errado. Ele perguntava por que é que o pai não ficava mais na beira da piscina a conversar com a Sofia? Por que é que eles não saíam mais juntos nos fins de semana? Por que é que tudo parecia diferente? Ricardo tentava explicar que às vezes as coisas eram complicadas, mas o menino não entendia. Para ele a solução era simples. Se eles gostavam um do outro, deveriam ficar juntos. E no mundo de uma criança, talvez fosse mesmo assim simples. Foi numa tarde de maio, depois de uma aula particularmente tensa, que tudo mudou. Miguel estava no balneário a trocar de roupa quando Ricardo viu Sofia a conversar com a coordenadora do outro lado da piscina. Pelas expressões, era uma conversa séria. E quando Sofia voltou, os seus olhos estavam marejados. Pedi a demissão. Disse que vou sair no final do mês. Ricardo sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Não, não faças isso. Preciso, Ricardo. Isto está a consumir-me. Não consigo mais trabalhar assim, a sentir que estou a ser vigiada o tempo todo, que cada palavra que digo pode ser interpretada de forma errada. Preciso de sair. E nós, o que vai acontecer conosco? Nós continuamos, se quiseres. Mas longe daqui, longe de toda esta pressão. Quero. Claro que quero. Eles abraçaram-se ali mesmo, sem se importarem com quem pudesse estar a olhar. E quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos, mas também um sorriso de esperança. Talvez, longe do clube e dos olhares julgadores, eles finalmente pudessem construir algo verdadeiro. Mas ainda havia uma última prova pela frente. E ela viria de onde Ricardo menos esperava, do próprio Miguel. Naquela noite, quando chegaram a casa, Miguel estava mais quieto que o normal. Ele jantou em silêncio, respondeu às perguntas do pai com monossílabos e foi para o quarto mais cedo. Ricardo ficou preocupado, mas achou que o menino estava apenas cansado. Foi só na manhã seguinte, quando Miguel desceu para o pequeno almoço com os olhos vermelhos de tanto chorar, que Ricardo percebeu que algo estava muito errado. Miguel, o que aconteceu? O menino começou a chorar de novo, a soluçar alto. A Sofia vai-se embora, não vai? Ela vai-se embora igual a mãe se foi. Ricardo sentiu o coração partir-se. Ele puxou o filho para um abraço apertado. Não, campeão. A Sofia não se vai embora.
Ela só vai mudar de emprego, mas vai continuar na nossa vida. Eu prometo. Mas e se ela se cansar de nós? E se ela decidir que não quer mais ficar conosco? Ricardo afastou o filho levemente para poder olhar nos olhos dele. Miguel, a Sofia gosta muito de ti e de mim. E ela não se vai embora. Nós vamos ficar juntos, os três. O menino fungou, a tentar acreditar nas palavras do pai. Prometes? Eu prometo. E naquele momento, Ricardo soube que precisava de fazer mais do que apenas prometer. Precisava de agir. Precisava de mostrar a Sofia, a Miguel e a si mesmo que eles eram uma família. Mesmo que ainda estivessem a aprender como ser uma. Capítulo 4. O último dia de Sofia no clube chegou mais rápido do que Ricardo gostaria. Era uma sexta-feira ensolarada de final de maio, e o ar carregava aquela sensação de transição, como se algo estivesse a terminar para dar espaço a algo novo. Ricardo tinha conversado com Sofia durante a semana, e eles tinham combinado que, depois da última aula dela, os três iriam jantar juntos num restaurante especial, para celebrar não um fim, mas um recomeço. Miguel estava ansioso durante todo o dia. Ele tinha feito um cartão de despedida para Sofia, com desenhos coloridos, de piscinas, corações e as palavras escritas em letras grandes e tortas. Sofia, tu és a melhor professora do mundo. Obrigado por me ensinares a não ter medo. Ricardo tinha lido o cartão na noite anterior e sentido os olhos arderem. O seu filho estava a aprender a expressar sentimentos, a criar laços, a confiar nas pessoas de novo. E tudo isso era graças a Sofia. Quando chegaram ao clube, havia uma pequena aglomeração na área da piscina. Outras crianças e pais tinham vindo despedir-se de Sofia. E ela estava ali a sorrir e a abraçar cada um, a agradecer pelas palavras gentis e pelas lembranças. Mas quando os seus olhos encontraram os de Ricardo, ele viu que por trás do sorriso havia uma mistura de tristeza e alívio. Ela estava a deixar algo que amava, mas também a libertar-se de uma pressão que a estava a sufocar. A última aula de Sofia com Miguel foi emocionante. Ela levou-o para fazer alguns exercícios que ele dominava bem e depois propôs um desafio: nadar de uma ponta à outra da piscina, sem prancha, sem ajuda, apenas com a sua própria força e confiança. Miguel hesitou, olhou para o pai, que acenou encorajadoramente, e então olhou para Sofia. Eu consigo. Tu consegues. Eu sei que consegues. E ele conseguiu. Nadou com braçadas descoordenadas, mas determinadas, a respirar de forma irregular, mas constante, e quando tocou na outra borda da piscina, todos os que estavam a assistir começaram a aplaudir. Miguel saiu da água com um sorriso enorme e correu para abraçar Sofia, que o envolveu num abraço apertado. Estou tão orgulhosa de ti, Miguel. Superaste o teu maior medo. E sabes o que isso significa? Que podes superar qualquer coisa na vida. Nunca te esqueças disso. O menino assentiu, emocionado, e então entregou o cartão que tinha feito. Sofia leu em silêncio, e quando terminou, estava com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, Miguel. Vou guardar este cartão para sempre, e vou guardar-te no meu coração também. Depois que trocou de roupa e se despediu formalmente de todos, Sofia encontrou Ricardo do lado de fora do clube. Ela usava um vestido simples de cor bege e tinha soltado o cabelo que caía em ondas suaves sobre os ombros. Ricardo achou que ela nunca tinha estado tão bonita. Pronta para o jantar? Pronta. Mas antes há um lugar onde eu gostaria de ir. Importas-te? Claro que não. Eles pegaram no carro de Ricardo e Sofia indicou o caminho. Conduziram por cerca de 20 minutos até chegarem a um bairro residencial tranquilo na zona da Lapa. Ela pediu que ele parasse em frente a uma casa antiga de 2 andares, com um jardim repleto de flores. Miguel estava quieto no banco de trás, curioso sobre para onde estavam a ir. Era aqui que eu morava quando era criança, com os meus pais. Ricardo olhou para a casa, a tentar imaginar uma Sofia pequena a brincar naquele jardim. Queres entrar? Não. Só queria ver de novo. Faz anos que não passo por aqui. Depois que o meu pai se foi, a minha mãe vendeu a casa e mudou-se para o interior. Mas tenho tantas lembranças deste lugar, boas e más,
Queres falar sobre isso? Sofia ficou em silêncio por um momento, a olhar para a casa com uma expressão distante. Foi aqui que aprendi a ter medo da água. Eu tinha 6 anos e o meu pai levou-me a uma cascata durante um passeio de fim de semana. Eu escorreguei e caí na parte funda. Lembro-me de me afundar, de ver tudo ficar escuro, de sentir que ia morrer. O meu pai tirou-me de lá, mas o trauma ficou. Passei anos sem conseguir nem chegar perto de uma piscina. Foi só quando fiz 15 anos que consegui enfrentar o medo, com a ajuda de um professor de natação que teve muita paciência comigo. E quando finalmente superei, decidi que queria fazer o mesmo por outras pessoas. Queria ser a pessoa que ajuda crianças como eu a não terem medo. Por isso me tornei professora. Ricardo sentiu o peito apertar. Agora entendia por que é que Sofia era tão especial no que fazia. Ela não estava apenas a ensinar natação. Estava a curar feridas, as suas e as dos outros. Obrigado por partilhares isso comigo. Sei que não deve ser fácil. Sofia virou o rosto para ele e sorriu. Confio em ti, Ricardo, e isso é algo que não faço facilmente. Eles continuaram a conduzir até ao restaurante, um lugar acolhedor na zona do Chiado, com luzes suaves e música ambiente. Miguel estava animado, a olhar para o menu com atenção e a fazer perguntas sobre cada prato. Pediram uma pizza grande para dividir, sumos naturais e, para a sobremesa, um brownie congelado que Miguel insistiu que todos deviam comer juntos. Durante o jantar, a conversa fluiu naturalmente. Sofia contou histórias engraçadas de outros alunos que tinha ensinado ao longo dos anos. Ricardo partilhou algumas memórias da época em que fundou a empresa e Miguel falou sobre os seus planos de se tornar um nadador profissional quando crescesse. Eles riram, brindaram com os copos de sumo e por algumas horas esqueceram todos os problemas que enfrentaram nas últimas semanas. Quando a sobremesa chegou, Ricardo pegou numa colher do brownie e ofereceu a Sofia. Ela aceitou, a sorrir, e Miguel observou a cena com um brilho nos olhos. Vocês vão namorar? A pergunta apanhou os dois de surpresa. Ricardo quase se engasgou com a bebida e Sofia ficou vermelha. Miguel, isso é coisa de adultos, mas eu quero saber. Porque se vocês vão namorar, isso significa que a Sofia vai ficar conosco para sempre? Sofia olhou para Ricardo, à espera que ele respondesse. Ele respirou fundo e decidiu ser honesto. Estamos a tentar entender o que sentimos um pelo outro, campeão. Mas sim, gostamos muito um do outro. E a Sofia vai continuar a fazer parte da nossa vida. Isso posso prometer. Miguel sorriu, satisfeito com a resposta, e voltou a sua atenção para o brownie. Mas Ricardo e Sofia trocaram um olhar que dizia muito mais do que as palavras tinham dito. Eles estavam a construir algo juntos, devagar, com cuidado, mas com a certeza de que era real. Depois do jantar, Ricardo levou Sofia à casa. Miguel tinha adormecido no banco de trás durante o trajeto, cansado depois de um dia cheio de emoções. Quando pararam em frente ao prédio dela, Sofia hesitou antes de sair do carro. Obrigada por hoje. Por tudo. Tu e o Miguel estão a fazer-me acreditar que é possível recomeçar. Tu também estás a fazer isso por nós. Mais do que imaginas. Eles beijaram-se ali, um beijo longo e terno, e quando se separaram, Sofia tinha um sorriso no rosto. Vemo-nos amanhã? Com certeza. Nos dias seguintes, com Sofia fora do clube, a vida deles começou a tomar um novo ritmo. Ricardo matriculou Miguel numa escolinha de natação diferente, menos formal e mais próxima de casa, onde o menino continuou a evoluir sem a pressão dos olhares julgadores. E ele e Sofia começaram a ver-se com mais frequência, sem precisarem de se esconder ou de se preocuparem com fofocas. Eles faziam passeios simples, idas ao cinema, caminhadas no parque, almoços de domingo em restaurantes tranquilos. Sofia começou a passar mais tempo na casa de Ricardo, a jantar com ele e Miguel, a ajudar o menino com os trabalhos de casa, a ler histórias antes de dormir. E aos poucos, sem que percebessem bem, ela foi se tornando parte essencial daquela família. Mas nem tudo eram flores. Havia momentos em que Sofia ficava quieta, distante, perdida em pensamentos que ela não partilhava. Ricardo respeitava esses momentos, não pressionava, mas ficava preocupado.
Ele sabia que ela carregava feridas antigas, assim como ele, e que a cura era um processo lento. Foi numa tarde de junho, enquanto estavam sentados no sofá da casa de Ricardo a ver um filme com Miguel, que Sofia finalmente se abriu. Ricardo, posso fazer-te uma pergunta? Claro. Já entraste no quarto dela? Ele não precisou de perguntar de quem ela estava a falar. Sabia que era sobre Rita. Não. Desde que ela se foi, tranquei o quarto e nunca mais entrei. Não tive coragem. Por que não? Porque tenho medo do que vou sentir. Tenho medo de que a dor seja grande demais, de que eu não consiga lidar. Sofia pegou na mão dele e apertou com firmeza. Talvez seja a hora de encarar isso. Não para a esqueceres, mas para fazeres as pazes com o passado, para seguires em frente de verdade. Ricardo olhou para ela e viu apenas compreensão e carinho naquele olhar. Nenhum julgamento, nenhuma pressão. Apenas a oferta de estar ao seu lado. Não importava o quão difícil fosse. Vais comigo? Vou, se quiseres. Naquela mesma noite, depois de deitar Miguel, Ricardo subiu as escadas com Sofia ao seu lado e parou em frente à porta do quarto de Rita. A chave estava na mesma gaveta onde ele a tinha guardado 4 anos atrás. As suas mãos tremiam quando girou a fechadura e empurrou a porta. O quarto estava exatamente como Rita o tinha deixado. A cama estava feita, as cortinas fechadas, as roupas ainda organizadas no armário. Havia uma camada fina de poeira sobre os móveis, mas tudo estava intacto, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Ricardo entrou devagar, a sentir o peso das memórias a cair sobre ele. Sofia ficou na porta, a dar-lhe espaço. Ele caminhou até a cômoda e pegou numa foto emoldurada. Era uma foto dele, de Rita, e de Miguel tirada numa praia na costa do Algarve, poucos meses antes de ela ficar doente. Todos estavam a sorrir, felizes, sem imaginar o que estava por vir. Ricardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Sinto tanto a tua falta, Rita, todos os dias. Mas tinhas razão. Eu não podia deixar o Miguel sozinho. Não podia perder-me no trabalho. E encontrei alguém que me está a ajudar a ser um pai melhor, um homem melhor. Espero que entendas. Espero que me perdoes por seguir em frente. Ele ficou ali a segurar a foto, a chorar em silêncio. E então sentiu os braços de Sofia ao seu redor, a abraçá-lo por trás, a oferecer o conforto de que ele precisava. Ele virou-se e abraçou-a de volta, e ficaram ali, juntos, enquanto ele deixava sair toda a dor acumulada. Quando finalmente se acalmou, Ricardo olhou para Sofia com gratidão. Obrigado por estares aqui, por me ajudares a enfrentar isto. Sempre, Ricardo, sempre vou estar aqui. Eles saíram do quarto, fecharam a porta, mas desta vez sem trancar. Ricardo sabia que precisaria de voltar ali outras vezes, para organizar as coisas, para fazer as pazes definitivamente com o passado. Mas agora, tinha alguém ao seu lado para o ajudar, e isso fazia toda a diferença. Nos dias seguintes, Ricardo começou a organizar as coisas de Rita, separou roupas para doação, guardou objetos pessoais em caixas que um dia mostraria a Miguel e montou um pequeno altar com fotos dela num canto da sala. Não era sobre esquecer, era sobre lembrar de forma saudável, sem dor, apenas com gratidão pelo tempo que tiveram juntos. Sofia ajudou-o em tudo, sempre com delicadeza, nunca a tentar apagar a memória de Rita, mas a ajudar Ricardo a encontrar um espaço onde o passado e o presente pudessem coexistir. E Miguel, ao ver o pai mais leve, mais feliz, também começou a sorrir mais, a falar mais sobre a mãe sem tristeza, apenas com carinho e saudade. Era um sábado à tarde, quando Ricardo tomou uma decisão que vinha a amadurecer há semanas. Ele estava no escritório, a rever alguns documentos quando pegou no telemóvel e ligou para Sofia. Olá, estás ocupada? Não. Por quê? Quero mostrar-te uma coisa. Posso passar aí para te ir buscar? Claro. Dá-me meia hora. Ricardo foi buscar Sofia e conduziram até um bairro residencial na zona da Lapa. Ele parou em frente a uma casa pequena de 2 quartos, com um quintal amplo e uma área que poderia ser facilmente transformada num jardim.
A placa de venda ainda estava na frente. O que é isto? Ricardo desligou o motor e virou-se para ela. Tenho pensado muito no futuro, em nós. E sei que ainda é cedo, que precisamos de tempo, mas queria mostrar-te isto. Estou a pensar em vender a minha casa e comprar uma menor, mais aconchegante. Um lugar onde possamos construir memórias novas, sem o peso do passado. E se um dia, quando estiveres pronta, quiseres fazer parte disto, eu adoraria. Sofia olhou para a casa, para Ricardo, e de volta para a casa. Os seus olhos estavam a brilhar. Estás a dizer o que eu acho que estás a dizer? Estou a dizer que te amo, Sofia, e que quero construir um futuro contigo. Com calma, no nosso tempo, mas juntos. O que achas? Sofia não disse nada. Apenas se inclinou e o beijou, um beijo cheio de promessas e esperança. E quando se separaram, ela estava a sorrir. Eu também te amo, Ricardo, e sim, eu quero fazer parte disto. De tudo. Eles desceram do carro e caminharam até a casa, a espreitar pelas janelas, a imaginar como seria viver ali. Como poderiam decorar cada divisão, onde Miguel teria o seu quarto, onde Sofia poderia ter o seu espaço. E pela primeira vez em muito tempo, ambos sentiram que o futuro não era algo a ser temido, mas algo a ser celebrado. Capítulo 5. Julho chegou trazendo consigo o inverno lisboeta, com as suas manhãs frias e tardes amenas. Ricardo tinha feito uma proposta pela casa na Lapa e estava apenas à espera da aprovação final do banco para começar o processo de mudança. Enquanto isso, vida seguia num ritmo novo, mais leve, mais cheio de esperança. Sofia tinha conseguido um emprego numa academia de natação infantil no bairro de Telheiras, um lugar menor e mais acolhedor que o clube onde trabalhava antes. Lá, ela não precisava de lidar com políticas internas complicadas ou olhares julgadores. Podia simplesmente fazer o que amava, ensinar crianças a superarem os seus medos e descobrirem a alegria de estar na água. E ela estava feliz, verdadeiramente feliz. Miguel continuava a progredir na nova escolinha de natação e já falava em participar de competições infantis no próximo ano. Ele tinha crescido, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Estava mais confiante, mais falador, mais presente. E o melhor de tudo era que agora ele tinha algo que não tinha antes, uma família completa, ainda que não convencional. Sofia passava quase todos os fins de semana na casa de Ricardo. Eles cozinhavam juntos, viam filmes, faziam passeios com Miguel, e aos poucos iam construindo uma rotina que parecia cada vez mais natural. Mas havia algo que ainda não tinham conversado abertamente, quando Sofia se mudaria de vez. Era uma decisão grande que exigiria coragem de ambos, e nenhum dos dois queria apressar as coisas. Foi numa noite de sexta-feira, depois de deitar em Miguel, que Ricardo decidiu abordar o assunto. Eles estavam sentados no sofá da sala, cada um com uma chávena de chá nas mãos, a aproveitar o silêncio confortável da casa. Sofia, posso fazer-te uma pergunta? Claro. Já pensaste em quando te vais mudar para cá? Ou melhor, para a casa nova quando ela estiver pronta? Sofia baixou os olhos para a chávena, pensativa. Penso nisso todos os dias. Mas tenho medo. Medo de quê? De estragar tudo. De nos mudarmos rápido demais e descobrirmos que não era o que esperávamos. De te magoar a ti e ao Miguel se as coisas lhe derem certo. Ricardo pousou a chávena na mesa de centro e segurou as mãos dela. Sofia, olha para mim. Eu entendo o teu medo, porque eu também o tenho. Mas se ficarmos à espera do momento perfeito, vamos esperar para sempre. E sabes o que eu aprendi nestes últimos meses? Que a vida me espera que estejamos prontos. A gente aprende a fazer, a errar, a tentar de novo. E eu quero fazer isso contigo. Quero construir uma vida juntos, com todos os erros e acertos que vierem. Mas e se eu não for boa o suficiente nisso? E se eu não souber ser a pessoa que o Miguel precisa? Tu já és exatamente o que ele precisa, e o que eu preciso também. Não precisas de ser perfeita, Sofia. Só precisas de estar presente, do jeito que sempre estiveste. Sofia tinha lágrimas nos olhos, mas estava a sorrir. Tens a certeza disso? Absoluta.
Então sim, quero mudar-me convosco. Quando a casa estiver pronta, quero fazer parte disto de verdade. Eles abraçaram-se ali, e Ricardo sentiu uma paz que não sentia há anos. Estavam a dar um passo enorme, mas era um passo que queriam dar juntos. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a envolver Sofia nas decisões sobre a casa nova. Eles escolheram juntos a cor das paredes, os móveis para a sala, a decoração do quarto de Miguel. Sofia tinha um gosto simples, mas elegante, e conseguia transformar qualquer espaço em algo aconchegante. Ricardo adorava observá-la a escolher cortinas, almofadas, objetos de decoração, sempre a pensar em como deixar a casa mais confortável para todos. Miguel estava empolgadíssimo com a mudança. Ele tinha escolhido um papel de parede com um tema de oceano para o quarto. E não parava de falar sobre como ia ser divertido ter a Sofia a morar com eles. Para ele, aquilo era a realização de um sonho que nem sabia que tinha: ter uma família completa de novo. Mas enquanto tudo parecia caminhar para um final feliz, um obstáculo inesperado surgiu. Ricardo recebeu uma chamada de Patrícia, a pedir para se encontrarem novamente. Ele hesitou, mas decidiu aceitar, curioso sobre o que ela queria desta vez. Marcaram num café na zona central, à hora do almoço. Patrícia chegou na hora, elegante como sempre, e cumprimentou Ricardo com um sorriso que não alcançava os olhos. Obrigado por teres vindo. Do que se trata, Patrícia? Ela suspirou como se estivesse prestes a dizer algo difícil. Olha, Ricardo, vim aqui para pedir desculpa. Sei que interferi na tua vida de um jeito que não devia e que causei problemas para ti e para a Sofia. Não foi justo. Ricardo cruzou os braços, cético. Por que a mudança de atitude? Porque fui egoísta. Porque achei que se não ficasses com ela, talvez houvesse uma hipótese para nós. Sempre gostei de ti, Ricardo. Mesmo quando estavas com a Rita, eu sentia algo. E quando ela se foi, pensei que talvez um dia pudesses olhar para mim. Mas vi que isso nunca ia acontecer. Tu amas a Sofia, e ela ama-te. E eu não tenho o direito de atrapalhar isso. Ricardo não esperava por aquela confissão. Ficou alguns segundos em silêncio, a processar as palavras dela. Patrícia, lamento se te sentiste assim, mas eu nunca dei motivos para pensares que havia algo entre nós. Eu sei. A culpa é toda minha. Por isso vim pedir desculpa. E para te dizer que falei com algumas pessoas do clube a esclarecer que a Sofia não fez nada de errado. Não sei se vai mudar alguma coisa, mas era o mínimo que eu podia fazer. Ricardo sentiu um peso sair dos ombros. Não era sobre limpar o nome de Sofia no clube, porque ela nem trabalhava mais lá, mas era sobre reconhecer que ela merecia respeito e dignidade. Obrigado por isso. Significa muito. Patrícia assentiu e havia uma tristeza genuína nos seus olhos. Espero que sejam felizes. De verdade. Ela levantou-se e saiu sem olhar para trás, deixando Ricardo ali, a refletir sobre como as coisas se tinham desenrolado. Era estranho pensar que Patrícia, que tanto tinha atrapalhado, agora estava a tentar consertar os seus erros. Talvez toda a gente merecesse uma oportunidade de redenção. Quando contou a Sofia sobre o encontro naquela noite, ela ficou surpreendida. Ela realmente pediu desculpa? Sim, e parecia sincera. Sofia ficou em silêncio por um momento, e então sorriu. Sabes, eu não lhe guardo rancor. Ela estava a agir com base nos próprios sentimentos, mesmo que de forma equivocada. No final, tudo correu bem. E isso é o que importa. Ricardo puxou-a para um abraço. És incrível, sabias? Sou apenas realista. A vida é curta demais para guardar mágoas. Agosto chegou trazendo boas notícias. A casa na Lapa estava pronta para receber a família. Ricardo tinha vendido a casa antiga a uma família jovem, e todo o processo de mudança estava a ser organizado. Sofia começou a levar as suas coisas aos poucos, caixas de livros, roupas, objetos pessoais, e cada caixa que ela trazia para a casa nova parecia consolidar mais a decisão deles de construírem uma vida juntos. Na véspera da mudança oficial de Sofia, Ricardo preparou um jantar especial. Ele tinha contratado um chefe particular para cozinhar na casa nova,
e tinha decorado o quintal com luzes de Natal e velas. Miguel estava animado, a correr de um lado para o outro, a ajudar a arrumar as mesas e a organizar as cadeiras. Quando Sofia chegou e viu a cena, ficou sem palavras. O quintal estava mágico, com as luzes a brilhar suavemente e o cheiro da comida a preencher o ar. Ricardo esperava-a com um sorriso, a vestir uma camisa social azul clara que ela adorava. O que é tudo isto? É um jantar de boas-vindas, para celebrar oficialmente a tua chegada à nossa família. Sofia sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Ela olhou para Miguel, que sorria de orelha a orelha, e depois para Ricardo, que a observava com tanto amor que ela quase não aguentou. Vocês são incríveis. Jantaram sob as estrelas, a conversar, a rir, a fazer planos para o futuro. Miguel falou sobre como ia mostrar a Sofia todos os melhores lugares do bairro, sobre como ela podia ajudá-lo com os trabalhos de casa, sobre como eles iam ser a família mais fixe do mundo. E Sofia, que passou tantos anos sem ter um lugar para chamar de lar, finalmente sentia que tinha encontrado onde pertencia. Depois do jantar, quando Miguel foi dormir, Ricardo e Sofia ficaram no quintal deitados na relva a olhar para o céu. Estás feliz? Sofia virou o rosto para ele e sorriu. Mais do que achei que seria possível. Tu e o Miguel deram-me algo que pensei que nunca ia ter. Uma família. Tu também nos deste isso. O Miguel está transformado e eu estou vivo de novo. Tudo isto é graças a ti. Eles ficaram ali em silêncio, apenas a desfrutar da presença um do outro. E quando finalmente entraram para dormir, pela primeira vez, Sofia dormiu na casa que agora era dela também. Os primeiros meses a morar juntos foram uma adaptação. Havia pequenas discussões sobre coisas triviais, como quem se esqueceu de fechar a pasta de dentes ou quem deixou as luzes acesas. Mas, no fundo, essas discussões só mostravam que estavam a construir uma vida de verdade, com todos os altos e baixos que isso envolvia. Miguel adorava ter Sofia em casa. Ele chamava-a de Sofia, mas às vezes, sem perceber, escorregava e chamava-a de mãe. A primeira vez que isso aconteceu, todos ficaram em silêncio, a processar o peso daquela palavra. Sofia não sabia se devia corrigir, se devia dizer algo. Mas então, Miguel continuou a falar como se nada tivesse acontecido, e ela decidiu deixar para lá. Não era sobre substituir a memória de Rita. Era sobre Miguel ter alguém que cuidasse dele, que o amasse, que estivesse presente. E Sofia estava disposta a ser essa pessoa. Ricardo observava tudo aquilo com o coração cheio. Ele nunca imaginou que poderia ser feliz de novo, que poderia construir uma nova família, que poderia amar alguém da forma como amava Sofia. Mas ali estava ele, a viver uma vida que parecia impossível apenas um ano atrás. Foi numa manhã de outubro, enquanto tomavam o pequeno almoço juntos antes de Miguel ir para a escola, que Ricardo fez uma pergunta que vinha a amadurecer há semanas. Sofia, já pensaste em ter filhos? Ela olhou para ele, surpreendida. Filhos? É. Eu sei que já temos o Miguel, mas já pensaste em ter um filho teu? Nosso? Sofia ficou em silêncio por um momento, a brincar com a chávena de café entre as mãos. Já pensei, mas não sei se é algo que quero agora. Estou feliz da forma como as coisas estão. E o Miguel já me preenche muito. Mas se um dia isso acontecer, ficaria feliz. Ricardo sorriu aliviado. Eu queria saber o que pensavas. Não é algo urgente. Só queria ter a certeza de que estamos na mesma página. Estamos. Sempre. Miguel, que tinha escutado parte da conversa, interveio. Eu queria ter um irmãozinho. Ou uma irmãzinha. Tanto faz. Ricardo e Sofia riram, e Sofia despenteou o cabelo do menino com carinho. Vamos ver, está bem? Por enquanto, és o nosso príncipe único. Miguel fez uma careta, mas estava a sorrir. Está bem. Mas se um dia mudarem de ideias, avisem-me. A vida seguiu num ritmo tranquilo e feliz. Sofia continuava a trabalhar na academia, Ricardo tocava a sua empresa. E Miguel crescia rodeado de amor e segurança. Eles faziam passeios nos fins de semana, jantares com amigos, pequenas viagens para cidades próximas. E em cada momento,
reafirmavam a escolha de estarem juntos. Mas a vida tem uma forma de nos testar quando menos esperamos. E para Ricardo, Sofia e Miguel, o teste viria de uma forma que nenhum deles imaginava. Estava apenas à espera do momento certo para se revelar, e quando o fizesse, colocaria tudo o que tinham construído à prova. Capítulo 6. Novembro trouxe com ele o calor intenso do verão que se aproximava. As chuvas da tarde refrescavam a cidade, mas o ar continuava pesado, carregado de umidade e expectativa. Ricardo estava no escritório quando recebeu uma chamada inesperada. Era da escola de Miguel. Senhor Ricardo, daqui é da coordenação pedagógica. Gostaríamos de marcar uma reunião consigo. É sobre o Miguel. O coração de Ricardo deu um salto. Ele tentou manter a voz calma. Aconteceu alguma coisa? Nada grave, mas precisamos de conversar pessoalmente. O senhor pode vir amanhã, ao final da tarde? Posso sim. Ricardo desligou o telemóvel com um aperto no peito. Miguel vinha a ir tão bem na escola, as suas notas tinham melhorado. Ele tinha feito novos amigos. O que poderia ter acontecido? Naquela noite, quando contou a Sofia sobre a chamada, ela também ficou preocupada. Achas que é algo sério? Não sei. Mas vou descobrir amanhã. Queres que vá contigo? Ricardo hesitou, mas então assentiu. Quero sim. Acho que seria bom. No dia seguinte, eles foram juntos à escola. A coordenadora pedagógica recebeu-os na sua sala com um sorriso gentil, mas havia uma seriedade nos seus olhos que deixou Ricardo ainda mais tenso. Obrigada por virem. Eu queria conversar convosco sobre o Miguel porque tenho percebido algumas mudanças nele nas últimas semanas. Mudanças? Que tipo de mudanças? A coordenadora abriu uma pasta com alguns desenhos e redações de Miguel. Olhem isto. Nesta redação, ele escreveu sobre a família dele e menciona a senhora diversas vezes. Ela apontou para algumas linhas onde Miguel descrevia Sofia como a sua nova mãe, alguém que cuidava dele, que o ensinava, que estava sempre presente. Ricardo sentiu o peito apertar, mas não de forma negativa. Era orgulho, misturado com emoção. E isso é um problema? Não, de forma alguma. Pelo contrário. Estamos muito felizes por ver o Miguel tão bem adaptado e feliz. Mas notamos que ele tem tido algumas dúvidas sobre como chamar a senhora Sofia. Ele perguntou à professora se podia chamar a senhora de mãe, mas ficou com medo de que isso fosse ofender a memória da mãe biológica dele. Sofia sentiu os olhos encherem-se de lágrimas. Ela não imaginava que Miguel estivesse a passar por isso. O que acham que devemos fazer? A coordenadora sorriu. Conversar com ele, abertamente. Deixar claro que ele pode expressar os seus sentimentos da forma que se sentir mais confortável. E que isso não vai apagar a memória da mãe dele. Vocês construíram uma linda família, e o Miguel precisa de sentir que tem permissão para vos amar sem culpa. Ricardo e Sofia voltaram para casa em silêncio, cada um a processar a conversa. Quando chegaram, Miguel já estava lá, a fazer os trabalhos de casa na mesa da cozinha. Ele olhou para eles com uma expressão preocupada. Foram à escola por minha causa? Ricardo sentou-se ao lado dele e segurou a sua mão. Fomos sim, mas não foi nada mal. A coordenadora só queria conversar sobre como te estás a sentir. E preciso de te fazer uma pergunta, campeão. Gostarias de chamar a Sofia de mãe? Miguel olhou para Sofia com os olhos arregalados, como se não acreditasse que aquela conversa estava realmente a acontecer. Posso? Sofia aproximou-se e ajoelhou-se na frente dele, a segurar as suas duas mãos. Miguel, podes chamar-me do que te sentires mais confortável. Se quiseres chamar-me de mãe, eu vou ficar muito honrada. Se quiseres continuar a chamar-me de Sofia, também está tudo bem. O importante é que saibas que te amo como se fosses meu filho. E que nada disto apaga a memória da tua mãe. Ela vai sempre fazer parte de ti. E isso é lindo. Mas não, me vou esquecer dela se te chamar de mãe. Ricardo juntou-se a eles, os três agora num círculo apertado. Não, Miguel, nunca te vais esquecer da tua mãe. Ela vive aqui, no teu coração, e nada pode mudar isso. Mas o coração tem espaço para muitas pessoas, e agora tens a Sofia também.
Isso não é trair a memória da tua mãe. É honrar o amor que ela tinha por ti, porque ela ia querer que fosses feliz, rodeado de pessoas que te amam. Miguel começou a chorar, e Sofia e Ricardo envolveram-no num abraço apertado. Ficaram ali, os três, a chorar e a abraçarem-se, a libertar toda a atenção que tinham guardado por tanto tempo. Quando finalmente se separaram, Miguel limpou as lágrimas com as mãos e olhou para Sofia com um sorriso tímido. Então posso chamar-te de mãe? Pode sim, meu amor. E assim, sem grande alarde, uma nova etapa começou. Miguel começou a chamar Sofia de mãe, naturalmente, sem forçar. Às vezes ainda escorregava e chamava-a de Sofia, mas isso não importava. O que importava era que ele se sentia seguro, amado, parte de uma família de verdade. Os meses passaram rapidamente. Dezembro trouxe as festas de Buentes, fim de ano, e Ricardo, Sofia e Miguel comemoraram juntos a decorar a casa, a trocar presentes, a fazer planos para o ano novo. Sofia tinha se adaptado completamente à vida deles, e era impossível imaginar a família sem ela. Foi numa tarde de janeiro, exatamente um ano depois de Ricardo ter levado Miguel para a primeira aula de natação, que ele decidiu dar o passo final. Ele tinha comprado um anel meses atrás e estava apenas à espera do momento certo. E aquele momento tinha chegado. Ricardo planeou tudo com cuidado. Marcou um jantar especial no mesmo restaurante onde tinham comemorado a saída de Sofia do clube e pediu a Lourdes para ficar com Miguel naquela noite. Ele queria que fosse apenas ele e Sofia, um momento íntimo e especial. Sofia percebeu que algo estava diferente assim que entraram no restaurante. Ricardo estava mais nervoso que o normal, a mexer no colarinho da camisa, a ajeitar o guardanapo repetidamente. Ela sorriu, a achar graça. Estás bem? Estou, só um pouco nervoso. Por quê? Vais descobrir. Eles pediram a comida, conversaram sobre o dia, sobre os planos para o próximo fim de semana. Mas quando a sobremesa chegou, Ricardo respirou fundo e segurou a mão dela por cima da mesa. Sofia, há uma coisa que preciso de te dizer. Podes falar. Quando entraste na minha vida, eu estava perdido. Achava que tinha perdido a capacidade de ser feliz, de amar, de construir algo novo. Mas tu mostraste-me que eu estava errado. Mostraste-me que a vida continua, que é possível recomeçar, que o coração tem espaço para mais amor do que a gente imagina. Transformaste não só a minha vida, mas a do Miguel também. Deste-nos uma família de novo. E eu não consigo imaginar a minha vida sem ti. Ele levantou-se da cadeira, foi até ao lado dela e ajoelhou-se. Sofia levou as mãos à boca, os olhos já cheios de lágrimas. Ricardo tirou uma caixinha do bolso e abriu-a, a revelar um anel delicado, com uma pedra simples, mas bonita. Sofia Costa, queres casar comigo? Sofia não conseguiu falar. Apenas assentiu com a cabeça, as lágrimas a escorrer pelo rosto. Ricardo colocou o anel no dedo dela e puxou-a para um abraço apertado. Ao redor deles, os outros clientes do restaurante começaram a aplaudir. Mas eles mal perceberam. Estavam perdidos no momento, na felicidade, na certeza de que estavam a fazer a escolha certa. Quando voltaram para casa naquela noite, Miguel ainda estava acordado, à espera ansioso na sala. Ele percebeu na hora que algo tinha acontecido. Ficaram noivos? Ricardo e Sofia olharam um para o outro surpreendidos. Como é que sabes? Porque o pai estava nervoso o dia inteiro e vocês estão com cara de quem acabou de ganhar na lotaria. Ricardo riu e puxou o filho para um abraço. É, campeão. Ficamos noivos. E sabes o que isso significa? Que a Sofia vai ser minha mãe de verdade? Ela já é tua mãe de verdade. Mas sim, agora vai ser oficial. Miguel gritou de alegria e pulou no sofá, e os três acabaram numa confusão de abraços e gargalhadas. Era um momento perfeito, daqueles que ficam gravados na memória para sempre. Os meses seguintes foram uma correria de preparativos para o casamento. Sofia queria algo simples e íntimo, apenas família próxima e amigos queridos. Ricardo concordou. Não precisavam de uma grande festa. Precisavam apenas de pessoas que realmente importavam, a testemunhar o amor deles.
Eles escolheram casar numa pequena capela no bairro da Lapa, perto da casa onde moravam. A cerimônia seria seguida de um almoço num restaurante aconchegante. Miguel seria o menino das alianças, a levar as alianças, e estava a levar o papel muito a sério. Na véspera do casamento, Ricardo teve uma crise de nervosismo. Não era sobre Sofia. Ele tinha a certeza absoluta de que queria casar com ela. Era sobre tudo o que aquilo representava. Era sobre fechar um ciclo e abrir outro. Era sobre honrar o passado enquanto abraçava o futuro. Ele foi até ao quarto, que antes era de Rita e que agora servia como um pequeno escritório. Pegou na foto dela que mantinha numa moldura sobre a mesa e ficou ali, a olhar para aquele rosto que um dia amou tanto. Rita, sei que já não estás aqui, mas preciso de falar contigo. Amanhã vou casar de novo. E queria que soubesses que isso não significa que me esqueci de ti ou que não foste importante. Foste o amor da minha vida por muitos anos, e deste-me o presente mais precioso que eu poderia ter, o Miguel. Mas agora encontrei outra pessoa, alguém que me faz feliz, que cuida do nosso filho, que me está a ajudar a construir uma vida nova. E preciso de acreditar que ias querer isto para mim, que ias querer que eu fosse feliz. Então vou seguir em frente, mas vou levar-te sempre comigo, no coração, nas memórias, no nosso filho. Obrigado por tudo o que me deste, e perdoa-me se demorei tanto para me permitir ser feliz de novo. Ele pousou a foto de volta no lugar e saiu do quarto com o coração mais leve. Sabia que Rita, onde quer que estivesse, estava em paz, e que ela aprovaria a sua escolha. O dia do casamento amanheceu claro e ensolarado. Sofia acordou na casa de uma amiga, onde tinha passado a noite a seguir a tradição de não ver o noivo antes da cerimônia. Ela estava nervosa, mas era um nervoso bom, cheio de expectativa e alegria. Quando chegou à capela, de vestido branco simples e elegante, o cabelo solto em ondas suaves, Ricardo sentiu o coração parar por um segundo. Ela estava linda. Mais do que isso, estava radiante, feliz, completa. Miguel estava ao lado do pai, a segurar a almofadinha com as alianças, a vestir um fato pequeno que o deixava aparecer um homenzinho. Ele sorriu para Sofia quando ela entrou, e ela sentiu os olhos encherem-se de lágrimas de emoção. A cerimônia foi simples e emocionante. Eles trocaram votos que tinham escrito, a falar sobre amor, sobre recomeços, sobre família, sobre esperança. E quando o padre os declarou marido e mulher, selaram a promessa com um beijo que arrancou aplausos e lágrimas de todos os presentes. O almoço foi uma celebração alegre, com comida boa, conversas animadas e muitas gargalhadas. Miguel não parava de correr de mesa em mesa, a contar a toda a gente que agora tinha uma família completa de novo. E Ricardo e Sofia ficavam ali a observar de mãos dadas, a saber que tinham escolhido certo. Quando a festa terminou e voltaram para casa, os três atiraram-se para o sofá exaustos, mas felizes. Miguel logo adormeceu no meio deles, e Ricardo e Sofia ficaram ali, apenas a olhar para o filho que agora era de ambos. Achas que conseguimos? Sofia olhou para Ricardo, confusa. Conseguir o quê? Construir uma família de verdade, superar o passado, ser felizes de novo. Sofia sorriu e beijou a testa de Miguel, que dormia profundamente. Acho que já conseguimos. Olha para ele, Ricardo, ele está em paz. E nós também, não foi fácil e houve momentos em que pensei que não. Íamos conseguir. Mas olha onde chegamos. Construímos isto juntos, um dia de cada vez. E vamos continuar a construir para sempre. Ricardo puxou-a para mais perto, os três agora num abraço coletivo. Amo-te, Sofia. Mais do que consigo expressar. Eu também te amo. E amo este menino aqui. E amo esta família que construímos. Não importa o que o futuro traga, vamos enfrentar juntos. E eles ficaram assim, abraçados, enquanto o sol se punha lá fora, a tingir o céu de laranja e rosa. Uma nova vida tinha começado, uma vida cheia de amor, de esperança, de segundas oportunidades. E eles estavam prontos para a viver, juntos, como uma família de verdade. Os anos passaram. Miguel cresceu forte e confiante, tornou-se um excelente nadador
e carregava consigo as lições que Sofia lhe tinha ensinado: que o medo pode ser superado, que a água pode ser uma amiga, que a vida é feita de coragem. Ele nunca se esqueceu da sua mãe biológica, Rita, mas aprendeu a honrá-la, a viver uma vida plena e feliz, rodeado de amor. Ricardo continuou a tocar a sua empresa, mas agora com um equilíbrio saudável entre trabalho e família. Ele aprendeu que o sucesso não se media apenas em números e lucros, mas em momentos partilhados, em abraços apertados, em jantares em família, em gargalhadas que enchiam a casa. E Sofia, que um dia foi apenas uma professora de natação a tentar ajudar um menino a superar os seus medos, descobriu que, ao fazer isso, também tinha superado os seus próprios. Ela encontrou uma família, um propósito, um amor que a completava de formas que nunca imaginou ser possível. Em noites tranquilas, quando os três se sentavam no quintal da casa na Lapa, a observar as estrelas, Ricardo às vezes pensava em como a vida era imprevisível, como um simples medo de água tinha levado a tanto, como uma professora de natação se tinha tornado a peça que faltava no quebra-cabeças das suas vidas, como o amor podia surgir nos lugares mais inesperados e transformar tudo, e ele era grato. Grato por cada momento difícil que os trouxe até ali, grato por ter tido a coragem de tentar de novo, grato por Sofia ter entrado nas suas vidas e nunca mais ter saído, grato pelo filho que aprendeu a nadar, a amar, a confiar de novo. Porque no final a vida não era sobre evitar a dor ou o medo. Era sobre enfrentá-los, superá-los e descobrir que do outro lado havia algo ainda mais bonito à espera. Era sobre segundas oportunidades, sobre recomeços, sobre famílias que se formam não apenas pelo sangue, mas pelo amor. E enquanto Miguel dormia tranquilo no seu quarto, a sonhar com competições de natação e aventuras futuras, enquanto Sofia descansava a cabeça no ombro de Ricardo e ele a envolvia nos seus braços, os três sabiam, mesmo que inconscientemente, que tinham encontrado o que procuravam. Tinham encontrado um lar. Não um lugar físico, mas um sentimento. A sensação de pertencer, de ser amado, de estar completo. E nada, absolutamente nada, poderia ser mais precioso do que isso. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ricardo, Sofia e Miguel tenha tocado o seu coração profundamente. Se emocionou com esta jornada de superação, amor e reconstrução familiar, deixe o seu gosto, subscreva o canal e conte nos comentários qual o momento que mais o marcou. Foi o primeiro mergulho de Miguel? O pedido de casamento? A conversa sobre chamar Sofia de mãe? Todos os dias trazemos histórias intensas e emocionantes como esta, que revelam o lado mais profundo e verdadeiro da alma humana, mostrando que nunca é tarde para recomeçar e que o amor sempre encontra um caminho. Esperamos por si no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com as suas emoções e fazê-lo refletir sobre a vida, a família e o poder transformador do amor.